Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Éfeso. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Vamos ler o capítulo 1, depois vamos ler juntos o capítulo número 3. Efésios capítulo 1, versículo 17. Paulo diz: Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Olha a palavra pleno. Oro também para que os olhos do coração de vocês, olhos do coração, sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Dê um pulo comigo para o capítulo 3, para o versículo 14. Paulo diz: Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, inclusive a nossa, amém? Para todos sempre. Amém. Meus amados, o apóstolo Paulo está aqui nos dizendo que há um conhecimento de Deus que ele quer trazer ao nosso coração, e que esse conhecimento libera dentro de nós a plenitude de Deus. Esse conhecimento permite que nós vivamos no poder do Espírito de Deus, para experimentar e realizar toda a vontade de Deus, toda a boa obra de Deus. A questão é que Paulo diz que nós temos que ter um conhecimento, e um pleno conhecimento, de um conhecimento que excede o conhecimento. Parece paradoxal, mas bota o olho no texto comigo, olha o versículo 18, olha o que ele fala, ó. Eu estou orando para que vocês compreendam a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conheçam o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento. Como é que eu vou ter um conhecimento que excede o conhecimento? Como é que eu vou ter um conhecimento que excede a minha capacidade cognitiva e a capacidade cognitiva de toda a humanidade reunida? Você conhece a profecia de Isaías 64:4? Espero que você conheça. Diante do trono cantou muito para a gente isso. Desde a antiguidade não se viu, nem jamais se ouviu, nem com os olhos se viu, ou com os ouvidos se percebeu um Deus como o nosso. Paulo usa essa profecia em 1 Coríntios 2:9, ele fala assim, ó. Ele fala assim: nunca se viu, nem se ouviu, nem jamais penetrou em coração humano
aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nunca ninguém viu, percebeu, nem imaginou. Eu gosto dessa expressão. Nunca nem penetrou no coração humano. Eu digo ao seu irmão assim, o coração tem profundidade. Nem na superfície do coração, vendo e ouvindo, nem penetrou no coração, nem lá no fundo do coração, nem no subconsciente. Ninguém nunca teve noção das coisas que Deus prepara, reserva para aqueles que o amam. E a gente tem costume olhar para esse texto e pensar no céu, não é verdade? Vamos fazer aqui um confessionário coletivo? Quem já ouviu esse texto e pensava que isso se referia ao céu? Ou então ainda pensa, levanta a mão. Não tenha vergonha não. Só esses confessam, né? É sempre assim, poucos confessam. Mas a grande maioria pensa isso. Mas coloca o texto para mim de novo na tela, Carlosinha, e continua o texto para você ver. Olha o que Paulo fala, versículo 10. Olha o que Paulo fala. Olha o que Paulo fala, versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Porque o Espírito sonda todas as coisas até as profundezas de Deus. Paulo não está fazendo, mas Deus nos revelará. Ele fala, Deus já nos revelou, já nos tem revelado essas coisas maravilhosas que olhos não viram, que ouvidos não ouviram e que jamais penetraram no coração do homem pelo Espírito Santo. Então vamos encaixando as coisas, vamos construindo juntos aqui. Voltando, existe um conhecimento que Deus quer comunicar ao nosso coração que excede a compreensão humana. O homem não é capaz nem de imaginar isso, nem o mais visionário dos homens, nem o Da Vinci. Da Vinci foi conhecido como um homem que estava muito à frente do seu tempo. Ele imaginava máquinas que só seriam inventadas muitos séculos depois, ou seja, a imaginação dele era muito fértil. Nenhum homem, por mais imaginativo e criativo que ele seja, conseguiu imaginar esse conhecimento, porque esse conhecimento de Deus está para muito além de toda a razão humana. Mas o Senhor quer comunicar esse conhecimento ao nosso coração pelo Espírito Santo. Outra coisa importante que a gente tem que construir aqui na introdução é a seguinte: Paulo está escrevendo a ímpios ou a crentes essa carta, gente? Quero ver você, a ímpio ou a crente que a carta é? Ou seja, pessoas que já tiveram os olhos iluminados para enxergar Jesus como seu Salvador. Eles já entendem o Evangelho a princípio, já conhecem Jesus, já se converteram, já nasceram de novo. Entretanto, Paulo diz que ora para que esse pleno conhecimento de Cristo aconteça. Isso significa que é para além da conversão. Toca no seu irmão e diga assim, ó, há um conhecimento, há uma revelação que está para além da conversão. Paulo fala, vocês já se converteram, mas eu estou orando para que o Espírito se manifeste no coração de vocês como espírito de sabedoria e de revelação, para que vocês tenham o pleno conhecimento de Deus, para que habite em vocês a plenitude do poder de Deus. Então, mesmo crente, a gente tem que buscar isso. Outra coisa que tem que ser construída em nós aqui nessa manhã é que esse conhecimento ele não varia de acordo com a nossa inteligência, com o nosso QI, com nossas faculdades intelectuais, com nossos diplomas. Paulo é muito claro sobre isso lá em 1 Coríntios capítulo 1, quando ele fala sobre esse conhecimento. Ele fala que Deus aniquilou a sabedoria dos sábios, Deus humilhou os inteligentes, e Deus, para mostrar a sua glória, escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E que Deus não escolheu muitos sábios segundo a carne, mas que Deus escolheu pessoas que para o mundo não eram tão sábias, não eram tão inteligentes, mas que tinham o coração sensível a Deus. Atenção, olha para cá, preste atenção aqui. Pessoas que tinham um coração sensível a Deus, humilde, quebrantado, desejoso. Paulo continua falando sobre isso em 1 Coríntios capítulo 2. E no versículo número 14, ele fala o seguinte, ó, o homem natural, por mais inteligente que ele seja, o contexto é esse. Se ele é natural, se ele não é espiritual,
Tem versão que fala o homem carnal, ele não compreende as coisas do Espírito. Então você pode ter um QI avançado, você pode ter faculdades, uma boa capacidade cognitiva, e isso vai ser bênção para a sua vida, para muitas coisas. Quem puder e quiser, o faça, desenvolva a sua inteligência, trabalhe o seu QI, eu creio que ele se expande, que ele aumenta. A inteligência é uma coisa que aumenta, e ela é multifacetada, né? Inteligência para uma área, para outra, enfim, é muito bom para a vida isso, não estou desprezando a inteligência, mas eu estou dizendo que esse conhecimento de Deus não depende da inteligência. Ah, pastor, nunca vou ter esse conhecimento, sabe por quê? Porque o Senhor já falou várias vezes aí que sempre foi bom na escola, que era bom aluno, que passava nas provas, por isso que o Senhor entende. Eu não entendo nada, eu sou uma pessoa burra, que não entendo português direito, nem matemática, física, biologia, passava na recuperação, não importa, meu amado. Você lê Atos 4,13, diz que Pedro e João eram iletrados e indoutos, porém tiveram pleno conhecimento de Cristo. Qualquer um de nós aqui tem mais estudo do que Pedro e do que João, porém eu duvido que algum de nós tenha a revelação de Deus que eles tiveram. Entendeu, gente? Então, não varia com o QI, varia com o coração disposto, um coração desejoso, com vontade de receber esse conhecimento. Lá em Mateus 11:25, o Senhor Jesus falou algo lindo. Ele falou assim: ó Pai, graças te dou, glória te dou, porque ocultastes estas coisas dos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Deus propositalmente, para humilhar a soberba e glorificar o nome dele, muitas vezes oculta aos sábios e aos entendidos e revela aos pequeninos. Toca em teu irmão e diga assim: irmão, não fica babando intelectual, não. Prestigie mais aquele que tem revelação de Jesus. No Salmo 16, isso é lindo. Davi fala assim, ó, Senhor, os nobres para mim são aqueles que te amam. Aleluia. Mas aí é outro instante, vai se perder aqui na mensagem. Mas vamos lá, pastor Diogo, como é que eu vou compreender aquilo que está para além do meu raciocínio? E como isso acontece? Atenção, gente, ó. Vamos lá. Como receber esse conhecimento? Uma coisa que tem que ser posta aqui também é o seguinte: esse conhecimento, ele não é irracional nem antirracional. O que seria um conhecimento irracional, que está abaixo da razão? Ele é instintivo, animalesco, ele não tem sentido, é irracional, uma coisa irracional. A gente pensa que experiências com Deus são coisas irracionais, coisas loucas, animalescas, coisas sem sentido. Não, você não acha nenhuma base bíblica para um conhecimento de Deus que seja irracional, louco e sem sentido. Isso não existe. Esse conhecimento também não é antirracional, ou seja, se tem a razão, ele se contrapõe à razão, como se o conhecimento de Deus estivesse sempre em guerra com a ciência. Também não é antirracional. Esse conhecimento, ele é suprarracional. O que significa isso? Ele perpassa a razão, ele enche a razão, mas a razão não consegue limitá-lo e ele vai para além da razão. É o que Davi nos mostra no Salmo 139, versículo 6. Ele está meditando acerca da onipotência e da onisciência de Deus, falando: Deus, o Senhor, eu subo ao céu, o Senhor está, desço ao abismo, o Senhor está, se eu for para as extremidades do oceano, o Senhor está. Antes de eu falar, o Senhor já conhece o que eu quero falar, me cerca por trás e por diante. Sabe de uma coisa, Senhor? Tal ciência, tal conhecimento é grandioso demais para mim, de uma forma que eu não consigo alcançar. Significa, a minha razão foi contigo, mas chegou um limite que a minha razão travou e o teu conhecimento continua. Toca o seu irmão e diga: suprarracional. Aprender. Suprarracional, está para além da razão. É o que Paulo diz em Romanos 11:33, e nós cantamos aqui hoje. Eu amo esse capítulo eu amo Romanos de cabo a rabo. Romanos é maravilhoso demais, né? Paulo diz em Romanos 11:33, ó profundidade da riqueza, ó profundidade, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis
insondáveis são os seus caminhos. Eu não consigo sondar completamente os juízos de Deus. Eu não consigo examinar completamente os caminhos de Deus. Isaías 55, 9, 10. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os pensamentos e os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Só que Paulo continua em Romanos 11, 33. No 34 ele faz uma pergunta retórica. Ele fala: quem conheceu a mente do Senhor? Como que a gente vai entender um Deus que ninguém consegue sondar a sua mente? Só que tem um detalhe. Por isso que é bom você estudar a palavra. Você olha assim: tá vendo aí? Não tem como conhecer, não tem como entender Deus não. Olha aí, quem conheceu a mente do Senhor? Aí você para aqui. Você tem que ir para um outro livro de Paulo. 1 Coríntios, capítulo 2. Paulo termina o capítulo com essa mesma pergunta: quem conheceu a mente do Senhor? E no contexto do capítulo, ele dá a resposta. No versículo 10 ele fala: o Espírito de Deus penetra as profundezas de Deus. Assim como o Espírito do homem sonda a mente do homem, o Espírito de Deus sonda a mente profunda de Deus. E Paulo vai dizer que esse Espírito de Deus, que sonda a mente profunda de Deus, habita em nós. Quer nos comunicar as coisas que estão na mente insondável de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia! Mas como é que isso acontece? Isso acontece, meu irmão, de uma forma que eu gosto de chamar de iada. O que é iada? Iada é o verbo conhecer no hebraico. Iada serve no hebraico para duas coisas: para conhecer e para experiência sexual, para relação sexual. O que iada significa é um contato tão íntimo, tão profundo, onde um passa algo para o outro. E essa é a forma como Deus comunica ao nosso coração esse conhecimento. Uma experiência maravilhosa, íntima e profunda, onde os olhos do nosso coração são abertos. É o que Paulo fala em Efésios. Nós lemos Efésios 1,18. Olha o que ele fala aí: eu oro para que os olhos do coração, diga ao seu irmão assim: coração tem olho. Agora Paulo fala: eu olho para ele ser aberto. Aleluia, isso é forte. Paulo fala: vocês são crentes, mas a maioria de vós, ou todos vocês, estão com os olhos do coração fechados. Eu olho para que os olhos do coração sejam abertos. Os espíritas, eles têm uma expressão. Eles falam que algumas pessoas são mediúnicas. São pessoas que têm capacidade de se comunicar com os espíritos. Nem todo mundo tem. Alguns têm a visão aberta para o mundo espiritual. Eu não estou aqui hoje para bater no espiritismo. Estou apenas pegando esse conceito para fazer uma analogia. O que Paulo está dizendo é que toda a igreja, aleluia. Qual que é o seu nome? Me ajuda a pregar. Diga: irmão, você. É para você. Não é para o pastor, para o profeta. Não é para você. Paulo fala assim: eu oro para que o pastor de vocês tenha o olho do coração aberto. Não. Ele falou: eu olho para que todos vocês, para ter esse conhecimento pleno de Deus, tenha o olho do seu coração aberto. Abra essa visão íntima, profunda, para receber esse conhecimento que vai encher a tua razão, encher teu sentimento, vai suplantar tudo, vai no consciente, vai no subconsciente e vai no espírito do homem. A alma do homem tem consciente, a alma do homem tem subconsciente, a alma é a mente, e vai no espírito do homem, que é o ser espiritual do homem. Lembre que Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus, ela penetra até a divisão da alma e do espírito. O Espírito Santo, ele vai até o mais profundo. O Espírito Santo, em Romanos 8,16, fala que ele testifica lá no nosso espírito. Ou seja, ele passou pela alma. Ele testifica no nosso espírito. Ele fala com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E Paulo fala em Filipenses 4,7 que existe uma paz que devemos experimentar que excede todo entendimento. Observa, ó. Uma paz, um sentimento, uma percepção, uma shalom.
Se nós fôssemos ouvir Paulo pregar para judeus, Paulo não falaria paz, ele falaria shalom. Ele falaria assim: ó irmãos, há uma shalom que excede todo conhecimento. Eu não posso transmitir para vocês racionalmente o que é essa shalom. Shalom no hebraico a gente traduz como paz, mas é de fato completude. Há uma completude que excede toda a compreensão humana. E essa completude, essa shalom, ela faz uma coisa. Paulo disse, Filipenses 4:7. Ela guarda o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Esse conhecimento, essa experiência, esse ada com Deus, pega o teu coração, bota seus sentimentos, bota embaixo de uma asa, pega teus sentimentos, bota do outro lado e guarda os dois em Cristo. Esse conhecimento, ele enche a tua razão e enche as tuas emoções, mas suplanta os dois. É uma experiência que nós temos que ter continuamente com Deus. E Paulo fala que não é uma vez eu fui num retiro, eu fui num congresso e tive tal experiência. Não. Paulo fala: sempre que estiverem ansiosos e preocupados com alguma coisa, vão buscar a Deus, de forma que essa experiência que excede o entendimento aconteça no coração de vocês. Toca no sermão de novo, diga: irmão, é sempre, meu irmão, constantemente, sempre, é o que Paulo está nos dizendo. Em Romanos capítulo 5, versículo 5, Paulo diz que o amor de Deus é derramado pelo Espírito Santo em nossos corações. Mais do que explicado, o amor é derramado. O que Paulo quer dizer com isso? Que esse amor é sentido, esse amor é percebido, é como uma água. Lembre que Jesus disse em João capítulo 4, João capítulo 7, que quem cresce nele, quem o recebesse, teria dentro de si uma fonte de águas vivas. E João 7 fala que ele falava acerca do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito se manifesta como uma água em nosso coração, que hidrata, que refresca e que lava. Então o amor do Pai, o amor de Deus, ele é derramado como uma água gostosa na sua alma. É mais do que um conhecimento, é mais do que ler que Deus te ama, é mais do que cantar que Deus te ama, é receber um derramar, uma experiência com este amor. E quem recebe essa experiência, meu amado, dá sinais de que está recebendo essa experiência. Olha aí, deixa eu dizer uma coisa. Para a gente encerrar, eu vou ser bem objetivo hoje. Como é que Deus faz isso conosco? Como é que Deus nos dá essa experiência? Como é que Deus comunica essas verdades ao nosso coração? Como é que Ele nos dá essas experiências com o Senhor, que preenche a nossa razão, preenche o nosso sentimento e nos faz estar numa dimensão profunda com Deus? Deus tem várias formas de se comunicar conosco, muitas formas. Observe, eu quero que você não despreze o versículo 18 de Efésios 3, quando ele fala assim, para que vocês possam compreender juntamente com todos os santos. Toca no sermão, diga o sermão assim, eu preciso de você, precisa de mim. Ou seja, esse conhecimento não é dado, esse conhecimento não é dado a pessoas que têm uma fé isolada. Não, eu preciso de conexão com os meus irmãos. Quem se isola se revolta contra a verdadeira sabedoria. É um tolo. Provérbios 18, versículo 1. Então Deus tem várias formas no meio do corpo de nos transmitir conhecimento. Porém, se prepare para entender isso aqui agora. Isso é muito forte, Entenda bem o que eu estou falando, senão você pode entender errado e dizer que o pastor está ensinando coisa errada. Entenda bem, estou me correndo um risco para ensinar isso a vocês aqui. Paulo fala que quando você trata com gente imatura, você tem que dar um leitinho para ele, para que ele não se escandalize, não se assuste, não consiga digerir a coisa profunda. Então aqui eu estou tratando vocês como maduros. Então preste atenção para entender isso aqui. Paulo está querendo comunicar esse conhecimento aos Efésios. Um conhecimento que ele tem experimentado. E o que Paulo vai fazer? Paulo vai produzir escritura sagrada.
Essa carta aos Efésios é escritura sagrada. Paulo está escrevendo uma carta inspirada pelo Espírito Santo, colocando o melhor que ele pode colocar. Agora eu lhe pergunto, por que Paulo não coloca tudo na Escritura? Se a Escritura é a nossa maior fonte de conhecimento de Deus, e atenção, vou frisar aqui para não dar problema. A Escritura é o cimento da construção, a Escritura é o tijolo da construção, a Escritura é o ferro da construção. Tudo que Deus constrói em nosso coração, Ele usa o material da Escritura, Ele nunca contraria a Escritura tem papel central. Mas a pergunta é, se Paulo quer que os irmãos conheçam, por que ao invés de orar para que isso aconteça, Paulo não escreve tudo? Ele escreve, eu não vou orar para... Não, já que eu tenho esse conhecimento, eu vou escrever. Ele fica falando, eu oro, várias vezes. Quer ver, Efésios 1,17, ele fala, peço ao Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, que lhes dê, eu peço que Ele lhes dê o Espírito de sabedoria e de revelação. Paulo, precisa que não dê para a gente, não deu para você? Bota no papel para a gente. Por que ele não faz isso? Versículo 18, oro para que os olhos do vosso coração sejam abertos. Efésios 3,14, ele fala, eu me ponho de joelhos diante do Pai. E quando ele fala me ponho de joelhos, ele quer enfatizar que a sua oração é um clamor ardente, porque a posição tradicional do judeu para orar é em pé. O judeu, quando se coloca de joelhos, é porque o bicho está pegando. Ele fala, olha, eu estou tão preocupado que essa revelação chegue a vocês, que eu me ajoelho diante do Pai para que isso aconteça. 16, ele de novo fala, oro para que o Senhor os fortaleça com poder no homem interior. Ouça isso. Paulo está nos dizendo aqui que por mais inspirada que seja a sua carta, ela é incapaz de transmitir todo o conhecimento. Por quê? Porque falta linguagem. Faltam palavras. Falta recurso na língua grega, hebraica, que Paulo também dominava, aramaico, que Paulo também deveria ter um conhecimento. Faltam recursos na linguagem. E Paulo ainda era um homem que tinha dons de línguas, eu poderia talvez escrever em outra língua. Falta recursos para Paulo comunicar esse conhecimento. Então ele faz o melhor que ele pode. Ele coloca na carta o melhor que ele pode. Ele fala, olha, eu posso ir com vocês até aqui, até onde a razão vai, até onde minha mente consegue, até onde eu posso transmitir. Chega um ponto que eu não posso transmitir, eu estou longe de comunicar a vocês a plenitude. Então o que eu faço? Eu oro para que vocês tenham esse iada com Deus. Ouça isso. Essa experiência, ela parte da Escritura, ela consolida a Escritura, ela ilumina a Escritura, mas ela vai para além da Escritura no sentido de ampliar o seu entendimento, ampliar a sua visão, abrir os teus olhos. Lembre de Salmo 119, 18, que fala assim, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Ou seja, a lei é a mesma, todo mundo lê a mesma lei. Mas alguns leem a lei e não vem nada demais. Outros leem a lei e enxergam maravilhas que não estão simplesmente no texto. As maravilhas se revelam no coração e na mente daquele que recebe revelação. Então a Escritura é usada como cimento, como ferro, como areia, como material da construção. Mas a construção é isso. Você está entendendo? Está entendendo? Também falta até palavras para transmitir isso. Eu sinto o mesmo drama de Paulo várias vezes. Coisas que eu compreendo na minha alma e quero comunicar a vocês, e me falta palavra, eu não sei como comunicar. Eu falo só de uma, eu vou orar para que vocês entendam. É o que Paulo está fazendo. Agora, vamos lá. Se Paulo está fazendo isso, se Paulo está orando para receber esse conhecimento, Paulo está orando para receber esse entendimento, o que é que nós temos que fazer, meus irmãos? Orar. Orar também nesse sentido. Paulo fala assim, eu oro para isso. Eu me coloco de joelhos diante do Pai
para que isso aconteça. Isso é uma prioridade. Ter esse conhecimento, essa revelação e esse entendimento é uma prioridade. Eu oro para que isso aconteça. Toca em teu irmão e diga assim, ó, diga, irmão, revelação é prioridade da oração. Mais do que qualquer outra coisa, você tem que orar pedindo a Deus para abrir o teu entendimento, para compreender segundo Cristo. Quando o Senhor ensina a oração, um modelo do Pai Nosso, Ele diz, a oração começa com a adoração, né? Pai Nosso que está no, venha a nós, aí vem a parte de pedir. Qual é o primeiro pedido? Venha a nós, seja feita. Ou seja, os primeiros pedidos têm a ver com o reino e com a vontade de Deus que começa dentro de nós. Quando eu falo, venha a nós o teu reino, mais do que o reino chegar na política, é o reino chegar dentro do meu coração. Isso é uma revelação. Mais do que a vontade de ser feita no meu vizinho, é ser feita dentro do meu coração. E isso exige uma revelação que eu não estudo, eu recebo por iada. O estudo me ajuda, mas não satisfaz a plenitude da revelação e do conhecimento. Então eu preciso orar. Se Paulo está orando, eu preciso orar para que isso aconteça. E aí eu vou encerrar dizendo o seguinte para você. Vou começar a encerrar, vou falar isso, mais uma coisinha, vou encerrar. Olha aqui. Mais do que orar para que isso aconteça, para te dizer uma coisa, é durante a oração que isso mais irá acontecer no teu coração. Ouça uma coisa. Você tem que ler Bíblia, tem que estudar a Escritura. Ela vai te dar o fundamento, ela vai te dar a base, mas raramente vai ser lendo a Bíblia aqui que você vai ter esse ada. Você pode até ter, até acontece. Geralmente é orando que você vai ter o iada. Por isso que os pais da fé recomendavam que você sempre fizesse as duas coisas juntas. Que você meditasse na Escritura, vai ser uma oração breve, Senhor, e a oração breve no início, Senhor, me revela a tua palavra, me fala comigo. Aí você leria a palavra e depois em cima da palavra você iria orar. E nesse momento que as comunicações mais profundas do Espírito aconteceriam em você. É aí que seria transmitido no teu coração esse conhecimento que excede o entendimento. Vamos lá? Paulo diz em Filipenses 4:7, a paz que excede o quê? Todo entendimento. Guarda teu coração, teu sentimento em Cristo Jesus. Em que contexto Paulo fala isso, gente? Na oração, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa, antes de tudo que lhe preocupa, faça o que com isso? Ponha em oração, clamor, com ações de graças diante de Deus. E nesse contexto em que você está orando, você tem a experiência com a paz que excede todo entendimento. Isso é maravilhoso, meu amado. Romanos 8:15, Paulo fala assim, ó, vocês não receberam espírito de escravidão para estarem com medo, mas de adoção pelo qual clamamos, oramos, Abba Pai. Aí ele diz, e o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, ou seja, no contexto da oração é que a testificação acontece. Paulo continua falando sobre oração, e lá em Romanos 8:26 ele fala, por nós não sabermos orar como convém, o Espírito nos ajuda, como? Durante a oração. Fazendo o quê? Intercedendo por nós com o quê? Gemidos inexprimíveis. Agora eu pergunto a você, isso aqui tem muita polêmica sobre esse versículo, mas pergunto a você, pense comigo, como é que Paulo vai saber que existem gemidos do Espírito, que são inexprimíveis, significa incomunicáveis, intraduzíveis, não são passíveis de interpretação? Como é que Paulo sabe que existem esses gemidos, se ele não os experimenta dentro de si? Eu tive um sonho, uma revelação, que o Espírito Santo geme diante de Deus. Esquisito. Paulo está falando o seguinte, ó, nós estamos orando, não conseguimos orar como convém, e vem o Espírito Santo com gemidos inexprimíveis. Para quem? Para o Espírito Santo?
Ele é incapaz de exprimir seu próprio gemido? Não, para nós. O gemido é incompreensível para nós, para Deus tudo é possível. Isso me faz entender que esse gemido acontece dentro de nós quando nós oramos. O Espírito Santo produz em nós algo tão profundo. Gemido significa som que vem da alma profundo, que são inexplicáveis. Ou seja, o Espírito está produzindo essa comunicação espiritual, reveladora, poderosa, enquanto você ora. Enquanto você ora. Diga ao seu irmão assim, ó, a escola do Espírito Santo acontece na oração. Ele vai produzindo, ele vai ministrando, ele vai ensinando, ele vai dizendo, ele vai comunicando. Agora, para encerrar mesmo, eu vou contar minha experiência com isso. Eu não quero fazer da minha experiência a regra. A regra é o que eu falei até agora, a Escritura. Eu quero compartilhar a minha experiência. Quando eu estou lá orando, como é que eu sei que é o Espírito Santo? Como é que eu sei que está sendo comunicado em mim esse conhecimento suprarracional, esse conhecimento que perpassa a minha razão e enche o meu sentimento? Começa a vir na minha mente numa velocidade que é acima da minha capacidade de raciocínio, mas não é aquela velocidade do pensamento ansioso que traz angústia, não. Ele é rápido, mas é gostoso. Com uma fala boa de um bom orador que encaixa bem as palavras. Começa a vir um monte de pensamento rápido, bem encaixado, seguro, muito mais seguro do que eu posso ser. Eu percebo que não é meu. E ele começa a me lembrar um monte de coisa. E me leva para um texto, para outro texto, um texto da Bíblia encaixa com o texto, como eu falei, ele constrói usando o material da Escritura. E aí eu me lembro de João capítulo 14, versículo 26, que o Senhor fala assim, ó, é lindo, ele fala assim, ó, mas o conselheiro, aleluia, o conselheiro demais, mas o conselheiro, maravilhoso, o conselheiro que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar daquilo que eu vos ensinei. Quando eu estou orando é exatamente isso que acontece. O que eu não compreendi, eu passo a compreender. O que eu tinha esquecido, eu sou lembrado pelo Espírito Santo. E começa a falar dentro do meu coração. E começa a vir pensamentos edificantes, bons, fortalecedores, animadores, que quando eu levanto dali, a minha alma não é a mesma. Lembro uma vez que eu estava orando assim, eu estava muito triste, chorando, largado no chão do quarto, chorando, triste, sem esperança. Irmãos, em alguns minutos depois, eu levanto daquele quarto, eu saio do quarto, literalmente dando pulos de alegria. Nada exteriormente tinha mudado, mas um conhecimento do amor, do cuidado, do controle de Deus tinha sido comunicado ao meu coração. Isso superava a minha razão e eu saí pulando de alegria daquele. Só o Espírito Santo faz isso. E depois ele mostrou nos fatos da minha vida um cuidado prático comigo. Então, essa experiência, é interessante que anos depois de começar a ter essa experiência, eu fui estudar Lutero falando sobre oração. E Lutero fala exatamente a mesma coisa. Da maneira que eu vivia, ele viveu. Ele fala, olha, vem pensamentos de enxurradas, rápidos, lembram a Escritura, esclarecem, iluminam, te edificam, te fortalecem. Vem um monte de vezes assim. E Paulo usou uma expressão que eu amei essa expressão. Ele fala assim, ó, é a pregação do Espírito Santo. E definiu exatamente o que eu queria definir. É como se alguém estivesse pregando, como o melhor pregador do mundo, pregando dentro da sua mente. Quem gosta de ouvir uma boa pregação? Toque de onde, irmão? O Espírito Santo quer pregar no seu coração. O melhor pregador que existe sobre a terra quer pregar dentro do teu coração. Agora você dá para ele a oração de 1 minuto. Agora você ora falando, Senhor, obrigado pelo alimento.
Senhor, obrigado por esse dia, me dá uma noite de sono. Que oportunidade que você dá ao Espírito Santo. É igual, tem uns cultos, olha, tem uns cultos que a gente vai pregar às vezes, que a igreja tem um monte de oportunidade. Te convidam para pregar, viu? Ó, ouça isso, viu? Convidam para pregar. Aí você vai lá. Grupo das senhoras, 20 minutos. Grupo dos senhores, mais 20 minutos. Adolescentes, mais 20 minutos. Jovens, mais 20 minutos. Visitantes da caravana de não sei aonde, mais 10 minutos. Não sei o que. Aí quando ele passa uma palavra, é 9, 9 e 15. E o pastor fala assim, você tem até 9 e meia. 15 minutos, pastor. 15 minutos. Aí você vai, tenta pregar ali. Parece a vida de alguns irmãos. Todo mundo, WhatsApp, 1h30 por dia. Botando por baixo, hein? Seriado, 1 hora por dia. Academia, 1 hora por dia. Trabalho, 8 horas por dia. Jogar conversa fora, 2 horas por dia. Qualquer bobagem, 2 horas por dia. Oportunidade para o Espírito Santo pregar no seu coração, 5 minutos. Prega rapidinho, Jesus. Prega, correndo, que a tua oportunidade é só essa. E aí, olha, ficamos crentes medíocres, que podem ler a Bíblia toda, mas nunca terão revelação. Porque essa revelação é transmitida uma experiência com o Espírito Santo, que acontece sobretudo em momentos de intimidade na oração. E qual é o resultado disso tudo, pastor? Versículo 19 e 20, vamos ler juntos? Paulo fala assim, ó: conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Interessante que ele fala assim, né? Conhecer a profundidade, a altura, largura e comprimento, significa não que você vai medir, não, que você vai estar no meio do amor de Cristo. Aí você mergulha para ver quão profundo é, você sobe para ver quão profundo é, você se movimenta, você está ali inserido. Aleluia, isso é maravilhoso demais. Aleluia. No versículo 20 ele fala, ó: e aí aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou até do que nós imaginamos. Ou seja, ó, Paulo fala o seguinte, ó: quando você está cheio desse conhecimento, você ora a Deus e o seu pedido e a sua imaginação tem um limite da sua razão, mas o poder que opera em você, olha aí, conforme o poder que atua em nós, mas o poder que opera em você, o conhecimento que opera em você, está para além do seu pedido, para além da sua imaginação, e você consegue realizar coisas que você nunca nem sonhou, quando esse poder habita em você. Começa a acontecer coisas para além da sua capacidade de imaginar, de perceber, de sentir, de compreender. Você crê nisso, meu amado? O poder de Deus se manifesta na sua vida para a glória de Deus e para o seu bem e o bem de todos que lhe cercam, em nome de Jesus. Olha, ontem quando eu estava orando sobre essa palavra, meditando sobre essa palavra, Deus comunicou algo ao meu coração que eu não consegui compreender. Isso acontece sempre. Tem uma comunicação, é um sentimento, é uma ideia, uma impressão, ele me dá uma palavra ou outra, eu vou tentar depois entender, e isso é proposital. É como quem bota uma isca e diz: vem peixe, vem para minha presença. E geralmente é gostoso. Ele dá uma visão, um vislumbre, uma ideia, um sentimento, uma impressão. Então eu vou orar, vou buscar para discernir mais, para entender mais, para compreender mais. Só que ontem, quando ele comunicou o que ele comunicou no meu coração, eu não vou contar o que foi, só vou contar o resultado. Gerou em mim um temor, um medo, um receio do que viria. E interessante que ele comunicou algo no sentido do meu pedido. Ele falou assim: olha, você não pediu isso tantos anos? Você não pediu isso tantos anos? Você pediu isso tantos anos? Se prepare, eu vou lhe dar, eu vou fazer.
Mas vai ser uma dimensão muito maior do que você jamais imaginou. E aquilo me assustou. Porque eu sei que a demanda que isso traz é muito grande. Isso me assustou. Aí depois eu fui orando e fui sentindo aquela paz. Dizendo, se ele vai fazer, ele está no controle. Mas eu quero te dizer o seguinte: que o que Deus fará a partir de você está para além da sua capacidade de imaginar. Porém, só vai fazer quando você estiver habilitado com os olhos do teu coração abertos. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória ao Senhor. Não saia nesse momento, não, ele é muito precioso. A gente vai orar junto agora. Vai pedir ao Pai que abra os nossos corações, que derrame em nós essa revelação. É lógico que só a nossa oração aqui não basta, você vai ter que orar por isso constantemente, vai ter que pedir isso, vai ter que permitir, oportunizar ao Espírito Santo que fale contigo. Jesus se isolava horas para orar, para encher o seu coração desse conhecimento, essa revelação, esse contato íntimo com o Pai, também através do Espírito Santo. Ele é um homem cheio do Espírito Santo. Lá em Lucas capítulo 6, antes de escolher seus 12 discípulos, ele passou a noite inteira orando. Por quê? Porque de manhã ele iria tomar decisões importantes, e ele não queria tomar decisões na limitação da sua razão, do seu sentimento. Eu acho aquele ali legal, aquele ali, eu já analisei ele tem um bom perfil. Não, ele quer descer com conhecimento suprarracional. Ele ficou a noite toda orando para que isso acontecesse. Agora, como é que a gente anda, toma decisão na vida e se move, irmãos, sem isso, sem esse conhecimento, sem esse guiar do Espírito? É uma burrice. A gente tem o melhor conselheiro do universo e não consultamos. É preciso. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Senhor, a tua glória se revela, Jesus. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Pai, eu te peço em nome de Jesus. Pai, nós não queremos ser homens e mulheres naturais que não compreendem as coisas do Espírito. Pai, nós não queremos ser homens e mulheres carnais que só compreendem as coisas até o limite da razão e do sentimento. Pai, nós queremos ser homens e mulheres espirituais que tudo discernem, que recebem a revelação profunda daquilo que está no teu coração. Oh Pai, como Paulo orou, eu oro com os meus irmãos aqui. Abre os olhos do nosso coração, abre os olhos da nossa alma, para compreender o que a escola não pode ensinar, o que a faculdade não pode ensinar,
o que nenhum filósofo consegue transmitir, o que nem Paulo, com toda a sua capacidade, conseguiu escrever, mas aquilo que o teu Espírito comunica ao nosso coração. Oh Deus, aquilo que o olho não viu, ouvido não ouviu, e jamais penetrou no coração dos homens anteriormente, o Senhor está falando com pessoas sedentas e quebrantadas e desejosas. Comunica, Senhor, essas verdades transformadoras, libertadoras da nossa alma, Pai, de uma forma que nós diremos: eu não sei, eu só sei que eu sei. Eu não sei como, eu sei que eu sei. Eu sei, eu vivo, eu experimento. Não experiências que contradigam a Tua palavra, porque a Tua palavra, Senhor, é o prumo de toda experiência. Mas experiências que fortaleçam e amplifiquem o sentido da palavra. Meu Pai, nos dá experiências com a voz do Teu Espírito, Senhor, porque Ele testifica, Ele fala dentro de nós. Pai, nos perdoa por dar tão pouco tempo de oportunidade ao Teu Espírito durante o dia, por dar tanto tempo a tanta coisa e tão pouco tempo ao Teu Espírito. Pai, aquilo que o Teu servo Lutero chamou de pregação do Espírito Santo, eu peço que aconteça todos os dias na vida de todo aquele que colocar o coração para Te buscar, daquele que vai Te buscar e Te buscar com todo o coração, e por isso vai Te encontrar. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito pregue em nossos corações, que Ele nos comunique, nos faça sábios para Deus, sábios para o Senhor. Mais do que sábios segundo a carne, queremos ser sábios segundo Deus, ter a revelação e o conhecimento que só o Teu Espírito pode nos trazer, em nome e para a glória de Jesus. Só quero ver você. Ei, aleluia, glória a Deus. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero Oh, quero Te conhecer, Jesus. Aleluia. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Sente um pouquinho. Sabe o que vai acontecer com você, meu irmão? Você de repente vai estar pacificado, feliz, animado. Vai dizer, alguém vai falar: mas como que foi? Que terapia foi? O que você leu? Ele fala: rapaz, eu não sei. Você vai falar igual o Chicó: eu não sei, só sei que foi assim. Eu orei e aconteceu. Sócrates dizia: só sei que nada sei. Chicó é mais sábio, ele fala: só sei que foi assim. Vai ser assim com você. Você vai saber, vai sentir, vai ter essa confirmação pelo Espírito Santo que testifica no seu coração. Você vai se sentir liberto, forte, poderoso para Deus, em nome de Jesus. Amém, meus amados?